Fala pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Will Grazioli e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que é trade, se isso realmente dá dinheiro ou não, se é uma ideia que colocam na sua cabeça quando mostram aqueles vídeos da galera pagando um cafezinho com trade ou comprando aquele carro absurdo com trade, enfim, isso existe de verdade ou não? É só uma mentira que todo mundo está te contando. E eu vou te explicar algumas possibilidades de trade já na plataforma da Connext. Para começar, eu já vou dar uma desanimada. A FGV fez um estudo onde 92% dos traders perdem dinheiro ao longo da sua trajetória, da sua carreira. Ou seja, quando você vê aquele influenciador falando que trade é bobagem, que não existe isso, a análise gráfica não serve para nada e tudo mais, eles têm razão parcialmente. O que ninguém fala é que, continuando esse estudo da FGV, você vai ver que dos 8% mais ou menos que ficam, quase 100% deles têm lucro depois de 300 pregões. Pregões porque eles fizeram esse estudo na Bolsa de Valores e cada dia é um pregão. Se a gente tem 350 dias no ano, 50 dias mais ou menos ali de final de semana, sobram 300 dias para você operar. Ou seja, as pessoas que ficam pelo menos um ano na profissão de trade, tentando fazer trade, normalmente tem lucro. Isso é o que ninguém te conta. Trade dá dinheiro sim. Primeiro mito então já foi desbancado. Trade sim dá dinheiro. Você precisa insistir e obviamente estudar bastante para conseguir fazer de uma forma efetiva, mas com certeza dá para você fazer isso uma profissão se você quiser, ou até uma renda extra se você tiver um tempinho ali à noite. Tá, beleza, agora a gente já viu que dá dinheiro. Quais são as possibilidades de eu fazer trade? E aí começa a ficar um pouquinho mais complexo para entender, porque cada tipo de trade tem uma tributação exclusiva e diferente. É muito complicado fazer isso na mão, você vai precisar provavelmente de um contador se você quiser virar trader de verdade. Mas o resumo da ópera é o seguinte: existem basicamente 3 tipos de trade. O scalp, que é o trade de poucos minutos ou poucos segundos às vezes, que você entra numa barra ali para cima ou para baixo para já ter um lucro instantâneo. Existe o day trade, que normalmente se fecha a posição ou dentro do dia ou dentro de alguns dias, e aí até uma semana. E existe o position trade, que aí é um trade de meses. Ou seja, você vai abrir uma operação hoje e vai ficar posicionado nela por meses. São basicamente esses 3 tipos de trade e a tributação é totalmente diferente para cada um deles, tá? A regra de tributação de trade de cripto segue a regra de tributação de trade da Bolsa de Valores, ou seja, se você faz scalp ou day trade de abrir e fechar posições no mesmo dia, a tributação é muito maior do que você abrir e ficar pelo menos um dia nessa posição. Lembrando também que a tributação é muito diferente se você for fazer trade numa corretora nacional, tipo a Coinext, ou numa corretora internacional. Então você vai ter 2 tipos de tributação para se preocupar: se é nacional ou internacional e o tipo de trade que você está fazendo. Próximo passo: já sei que dá para ganhar dinheiro, já sei os tipos de tributação que são diferentes, eu vou precisar de um contador ou eu vou ter que me especializar nisso. E agora, qual estratégia que eu uso para fazer o meu trade? E aí começa a ficar um pouquinho mais complicado, porque existem milhares de estratégias. Eu pessoalmente sou trader, eu fiz trade de bolsa há muitos anos e eu migrei para o mundo cripto. Então eu trouxe a minha estratégia na bolsa para o mundo cripto há alguns anos já. E eu tive que fazer algumas adaptações, mas eu vou simplificar as coisas para vocês. De forma geral, você precisa ter uma estratégia que acerte ali entre 40% e 60% das operações. Você não ouviu errado, entre 40% e 60% das operações só você precisa acertar para ter lucro no trade. Por quê? Porque quando você erra pouco, e quando você acerta muito. Esse é o princípio básico: gestão de risco. Tá, mas qual que é a estratégia que eu vou usar então? Você que vai ter que descobrir. Esse é o processo, isso é o legal do processo. Eu recomendo muito você ter uma planilha de trades para você mapear tudo que você está fazendo de certo e de errado e entender se aquela estratégia está te dando realmente lucro ou não e se está dentro desses 40% a 60% de acerto que eu falei. Existem vários traders famosos que já fizeram seus próprios indicadores também, como exemplo o Larry Williams, que tem uma estratégia muito interessante. Mas existem caras bem famosos, tipo o Oliver Velez, que é um trader internacional de Bitcoin e ele só faz trade de Bitcoin, que é reconhecidamente muito bom no que ele faz. Cada uma dessas estratégias é diferente e você vai ter que estudar e testar cada uma delas para se sentir confortável
e aí sim partir para o dia a dia, para a rotina de ser um trader. Escolhida a sua estratégia, vem o próximo passo, a rotina de um trader. Você precisa ficar ali na tela 4, 5, 6, 7 horas por dia olhando os gráficos? Não, na maioria dos casos não. Eu pessoalmente gasto de 4 a 5 horas por semana atualizando os meus gráficos, para assim colocar os alarmes na plataforma que eu estiver usando, e simplesmente tocou o alarme, eu entro do celular mesmo e faço a operação. Hoje em dia as corretoras, a maioria das corretoras tem essa possibilidade de fazer operações pelo celular, por um aplicativo, assim como a Coinext faz. Então eu não preciso ficar me preocupando de ficar na frente de uma tela o dia inteiro. Muito pelo contrário, isso pode inclusive te atrapalhar no dia a dia. Se você quiser acompanhar 300, 400 ativos, você vai se dar mal porque é muita coisa para pensar. Então a gente falou de se trade dá dinheiro ou não, de tipos de tributação diferentes, de qual estratégia que eu vou usar, de rotina, e o quinto e principal ponto é o psicológico. Você vai perder dinheiro no começo. Escute o que eu estou falando. Não tem problema. Você vai perder dinheiro, isso é um aprendizado. Você precisa anotar e precisa organizar a sua rotina de trade, todos os seus trades, para você saber o que você errou. E é normal, o nosso psicológico atrapalha mesmo. A gente fica tendendo a recuperar o dinheiro que eu perdi na primeira operação, então eu coloco uma mão maior, eu entro com uma posição muito maior para tentar recuperar o dinheiro. Todo mundo vai cometer esses mesmos erros e não tem problema. A questão, como a gente viu naquele estudo lá no começo, é a persistência. Se você souber direitinho o que você está fazendo, tiver um psicológico bom e uma boa gestão de risco, não tem o que dar errado. E de quebra, eu vou mostrar para vocês aqui na plataforma da Coinext o básico do trade, para você já ter uma noção do que fazer e de como eu pessoalmente entro nas minhas operações, tá? Só para mostrar para vocês um pouquinho da minha estratégia especificamente, eu estou aqui na plataforma da Coinext e eu vou traçar uma linha no gráfico para mostrar para vocês como que eu faço as entradas dos meus trades, tá? Então eu estou aqui na FTM, no gráfico de 6 horas, eu gosto de usar gráficos maiores, e eu vou simplesmente traçar uma linha aqui, ó, desse topo aqui em cima até aqui embaixo onde ele foi rompido. Percebe que teve alguns toques nessa linha aqui, isso aqui a gente chama uma linha de tendência de baixa. Quando há esse rompimento, eu entro e faço uma operação. Esse é um dos jeitos de fazer que você pode começar a pesquisar já dentro da plataforma da Coinext, porque aqui já tem os gráficos, você consegue traçar essas linhas e ver quais são as possíveis entradas que você teria para fazer trade em todos os ativos da Coinext. Eu posso dar um segundo exemplo, ó, a FTM está aqui na mesma tendência. Então, quando essa outra linha aqui for rompida, e provavelmente ela vai ser rompida, vai me dar uma outra possibilidade de trade, lembrando que eu estou no gráfico de 6 horas da FTM, tá? Eu só queria mostrar para vocês um pouquinho da minha estratégia, obviamente não é só isso. Ela envolve outros muitos indicadores e muitas linhas e muitas decisões para serem tomadas, mas já dá para ter uma noção de que não é um bicho de 7 cabeças, é só isso que eu queria mostrar para vocês. Eu gostei muito de falar de trade aqui para vocês, porque isso é uma coisa do meu dia a dia, eu faço bastante isso. Então me falam nos comentários se vocês gostaram desse assunto, porque é uma coisa que a gente pode talvez transformar numa série aqui nesse canal. A gente pode falar de estratégias diferentes de trade, de histórias de traders famosos e incorporar bastante coisa nesse meio. Então pro vídeo de hoje é isso. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Siga a gente nas redes sociais e um abraço, até a próxima. Valeu!